Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Fato Jurídico, uma parceria Fato Jurídico com a Rede Smart de Comunicação. Eu sou Rogério Targino e hoje nós estamos aqui com o doutor Walter Zanato. Doutor Walter Zanato, que é advogado, analista de licitações, farmacêutico bioquímico, é tenente farmacêutico da Reserva do Exército Brasileiro. Um conhecedor da questão da saúde pública. E o tema que nós trataremos é o direito à saúde e a reserva do possível. Limites e desafios na efetivação das políticas públicas de saúde do Brasil. É um tema espetacular. Extremamente necessário, né, para dizer, né, doutora Dalila, trazer para o podcast. Confesso que eu vou aprender muito aqui hoje. Doutor Walter Zanato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pela presença. Doutora Dalila, é sempre um prazer estar perto de você. Igualmente. Muito bem. E como debatedora, e eu não queria estar nessa função agora, na verdade, doutora... Principalmente com esse tema. Com esse tema aqui, que já é uma monografia, só o título do tema, né? A doutora Dalila Correia, que tem uma vasta experiência, graças a Deus temos uma debatedora aqui no Fato Jurídico sensacional. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutor Targino, mais uma vez. Obrigada pela presença do Dr. Zanato, que ele sabe que é um querido, que eu gosto muito dele como pessoa, como profissional. E ele está sempre, quando a gente a gente não pede, né? A gente tem aí quando eu vou pedir alguma coisa para ele, eu intimo, né, doutor? Aí ele... Ela me intima por WhatsApp, na verdade, por carta precatória, rogatória, né? Nada desse tipo. Dificilmente ele recusa um pedido. O doutor Zanato, ele e a família dele são bem, bem queridos para mim. Esse tema, em especial, ele trata de um assunto bem sensível, né, doutor? Porque trata de saúde pública, trata também de direito médico, e trata de todas as áreas que envolvem aí a saúde e outras áreas. E é um direito, e aí que o Estado tem participação nisso também, né? Que é um direito constitucional aí a saúde e demais moradia e tudo mais, mas em saúde pública, que hoje é o tema que vai ser tratado aqui. Aí, doutor Zanato, faça aí uma explanação aí sobre o tema mais aprofundado, né? Para que a gente tenha aí Bom, vamos lá. Eu gosto, na verdade, de usar, na verdade, a doutrina. Eu tenho as minhas opiniões sobre os conceitos que envolvem aí a reserva do possível e as garantias constitucionais que envolvem aí a dignidade da pessoa humana. Então, vamos pensar de uma forma que todo mundo memorize, para não ficar se prendendo a livros. O que seria a reserva do possível? A reserva do possível, muitos escritores falam que é um princípio. Mas um princípio é uma coisa que tem rege normas que leva, na verdade, a um objetivo de proteção de Estado, nesse caso, porque é uma visão mais administrativa. Mas se você vê a reserva do possível como um princípio, né, jurídico aí para reconhecer a limitação dos recursos públicos para o Estado, nós temos que ver o que guia ele. Então, nós temos o que nós chamamos de faróis hermenêuticos. O que é um farol hermenêutico? O farol hermenêutico é aquele que cria, que orienta e que dá, na verdade, destino para as normas, né? E aí, a gente tem que lembrar de um farol hermenêutico que é muito importante, que está lá no artigo 1º da Constituição. Tem que olhar o livro da Constituição? Tem, gente. A Constituição é a base de tudo. Se você usar a Constituição em qualquer peça processual, você nunca vai estar errado, tá? Você nunca vai estar errado, você pode levar a sua causa até o Supremo Tribunal Federal, sem problemas, né? Basta que você fundamente de uma forma bem inteligente. Aí a gente pega o artigo 1º, que eu acho lindo. Na verdade, é o que eu memorizo, tá? A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. É um Estado fundamentado na lei, é o que a gente tem que memorizar. E que tem como fundamento soberania. Tudo bem, a gente é soberano, a gente tem um terreno, tem um povo, a gente tem cidadãos, né? A gente não escolhe quando nasce, né? Você nasce brasileiro, na verdade, você já tem a concessão de ser um brasileiro. Aí vem o terceiro, dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? É um farol hermenêutico? É. Por que a dignidade da pessoa humana é importante? Porque a gente fala de vida digna. E o que é vida digna? É você, na verdade, ter uma proteção de todo o sistema jurídico para que você tenha a garantia dos seus direitos fundamentais. Geralmente, esse tipo de dignidade está garantida aí, né, nos tratados internacionais e no Brasil você vai achar na Constituição, no artigo 5º. A doutora Dalila vai falar aqui, né?
Ah, são as cláusulas pétreas? A gente encontra nas cláusulas pétreas. Quer falar alguma coisa, doutora? Então, a questão desses princípios da dignidade da pessoa humana, ela se esbarra na lei orçamentária, né? Sim. Porque quando você fala, todos terão o mesmo direito à saúde, moradia e tudo mais, mas vamos se ater aqui, igual na questão saúde. Vale aquele exemplo lá da pessoa que está na UTI, tem 10 pessoas, só tem 10 espaço para 10 né, leitos, e tem 11, 12. Aquela pessoa vai morrer porque está na UTI, no SUS, né, doutor? Aí entra o princípio da dignidade da pessoa humana, vamos respeitar. Aí qual seria a via adequada nesse sentido de ter 12, na verdade, 6 leitos para 8 pessoas no mesmo estado de risco de morte naquele exato momento? Aí qual que é o parâmetro utilizado pelo Estado, né? Ou pelo SUS, mas o SUS é o Estado, né? Então, qual seria a métrica aí que avalia nesse sentido? Então, vamos pensar numa questão de Estado, né? O Estado, quando ele se forma, né? Então, nós temos aí, vamos pensar uma figura do presidente da República, né? Nós temos um presidente eleito, né? Que está na sua gestão atual. Quando você é eleito, a primeira coisa que o presidente tem que fazer é reunir o seu grupo de trabalho. E ele vai ter que eleger algumas pessoas. Quais são essas pessoas? São pessoas competentes? Tem que ser. Tem que ser pessoas que têm uma formação, sim. Ele pode ser político? Pode, mas não necessariamente, porque não é importante ele ser político. Ele tem que ser uma pessoa extremamente técnica. Quais são os cargos importantes? A gente acha, né, quando a gente participa, as pessoas que mais aparecem, o chefe da Casa Civil é a pessoa mais importante. Não, ele só é uma fonte, na verdade, de comunicação entre o judiciário e o legislativo. A pessoa mais importante para ter política pública é, na verdade, a pasta de planejamento. Então, que pessoa nós temos hoje lá, né? Nós temos aí a Simone Tebet, que é a atual, né, ministra para essa pasta. Ela tem muita importância? Tem, extremamente importante. Sabe por quê? Porque é ela que faz o planejamento do orçamento. O planejamento do orçamento brasileiro, ele segue, na verdade, 3 tópicos, né? Vai envolver um planejamento quinquenal de 5 anos, porque o presidente, por ordem constitucional, ele tem que demonstrar o que ele vai fazer nesse projeto de 5 anos. Por isso que eles ficam recolhidos lá na sede do Banco do Brasil antes de assumir a posse em janeiro. Porque eles têm que, na verdade, trazer o material pronto para entregar para o Congresso. E fica só aí? Não, necessariamente não fica. Você tem um plano anual. E aí você tem barreiras no plano anual. Por quê? Você tem um teto de gastos, senão você vai sofrer um risco de responsabilidade fiscal. Já aconteceu? Já aconteceu em 2017, vocês lembram, né? Quando a gente teve a questão das pedaladas. Se foi ou não foi, não é problema a gente aqui discutir. E fica só nisso? Então, para você ver que uma pessoa, para participar do governo, ela pode ser político? Pode, mas ela não deve viver da política, ela deve viver da técnica. E um gestor nessa função, nessa condição, se ele não for preparado, você vai ter um acidente, você vai ter um desastre de gestão. Porque o gestor, o presidente, ou ele é uma pessoa política. O que ele vai se interessar? Ele vai se interessar em finalizar o governo dele de uma forma adequada. E que politicamente ele esteja sendo reconhecido. E aí que está o problema. Quando você escolhe por política, você tem um desastre. E a gente teve um desastre, né, gente? Nós tivemos a pandemia aí, que nós perdemos 600 mil vidas, uma gestão péssima. Me desculpa, é minha opinião, eu respeito a opinião de outras pessoas. A gente viu um presidente rindo das mortes das pessoas, eu nunca vi uma coisa tão banal. A gente viu o presidente falando mal de uma primeira-dama de um país que tem que ser parceiro nosso. Olha, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou social-democrata. Na minha opinião, as pessoas elas têm que se esforçar para conseguir os seus resultados na vida. Mas também essas pessoas também têm importância de fazer a sua função social na sociedade. Isso está previsto na Constituição. A Constituição da República fala que, na verdade, você tem que ter fraternidade. A fraternidade tem que vir de quem? Do Estado e do cidadão e das empresas. Por isso que todo mundo, naquele grande pacote, favorece, na verdade, as ações que envolvem o Estado. Pode completar, doutora. Vamos lá. Eu queria agora abordar um tema que tem relação, óbvio, que o doutor falou. Eu queria falar um pouco sobre a judicialização em casos de falta de atendimento à saúde, porque assim, tem os recursos anuais da lei orçamentária, sim, que igual o doutor falou. Um ano antes tem que fazer a previsão orçamentária do que vai ser de gastos com a saúde e demais outras vias aí, como a gente está falando de saúde. Aí, num caso como esse, judicializando,
Qual o nuance aí sobre o processo judicial no caso desse? Quem advoga também na área de direito de saúde? Vamos pensar numa situação que foi um tema na R7 que a gente estava comentando agora, que elas levaram isso a público, e foi muito bom, porque o brasileiro, gente, ele precisa de informação, mas não uma informação contaminada, cheia de fake. Eles precisam de uma informação verdadeira, onde você não tem, na verdade, uma tendência política, você está trazendo a verdade real dos fatos do que está acontecendo no país. Aí nós tivemos uma decisão do nosso ministro Gilmar Mendes, muito inteligente. E ele protegeu nessa decisão tanto a reserva do possível como a dignidade da pessoa humana. Como é que ele conseguiu fazer isso numa sentença? O Gilmar Mendes é capacitado, ele é capacitado, senão ele não era ministro. Para ser ministro do Supremo, pessoal, Então, quando a gente fala, nossa, não merece estar lá, olha, pensa bem, porque a pessoa tem um doutorado em saber jurídico, tá? E eu já tive a oportunidade de conhecer alguns e foi maravilhoso, uma troca de informações maravilhosa. Tá? Então, olha, vamos pensar da decisão do Gilmar Mendes, que ele tomou uma decisão em relação a um medicamento extremamente caro que é fabricado pelo Laboratório Roche. É o medicamento mais caro do mundo. Ele custa 16 milhões, tá? Um medicamento. Mas o que esse medicamento tem de tecnologia farmacêutica? Vamos pensar. Ele teve a capacidade de, dentro do DNA do ser humano, ele modificar esse DNA e fazer com que uma criança não vire isso aqui, não tem o seu risco de vida. E eu vou pegar só uma foto aqui para mostrar para vocês. Está aqui, Se essa criança com 16 milhões não recebe, ela fica isso no futuro. A expectativa de vida deles é de 20 a 30 anos. Vocês acham isso uma vida digna? Não é uma vida digna. Então, o Gilmar Mendes, o que ele tomou nessa decisão? Ele fez o seguinte, ele suspendeu 50 liminares que estavam tendo no Brasil para o fornecimento desse medicamento, porque ele acreditava que isso ia mexer no orçamento do SUS. Ia mexer? Ia. Que percentual? Não sabemos. Mas ele tomou uma decisão inteligentíssima. O que ele fez? Ele sugeriu, olha, crianças que estão chegando a 7 anos, imediatamente agora estou dando a liminar para que o governo compre esse medicamento. Resumindo, ele está salvando a vida dessas crianças, porque até 7 anos você tem que tomar, senão você, infelizmente, esse cidadão aqui não foi respeitado na dignidade dele. Ou o medicamento talvez não tinha sido desenvolvido ainda pela Roche. Aí vamos pensar. Então ele deu uma liminar prevista lá no 300? Ele deu para algumas crianças que estão atingindo a idade em até 6 meses de 7 anos. Ele está salvando a vida dessas crianças? Ele está salvando a vida dessas crianças. E as outras? E os outros 43 processos? As crianças ainda não chegaram nessa idade. Então ele deu um despacho falando o seguinte, eu quero que o governo federal, a Anvisa e o Laboratório Roche se reúnam para resolver esse problema. Ele está estimulando o quê? Uma política pública. Mas por que o judiciário está fazendo isso? O judiciário está fazendo ativismo, o judiciário está porque é obrigação dele. Eu já vi muita gente reclamar, não, o judiciário não tem que fazer ativismo. Onde está escrito isso, gente? Na verdade, se a gente for estudar direito constitucional, você vai ver muito bem que você tem lá aquela teoria dos freios e contrapesos. O que acontece no freios e contrapesos? Os 3 poderes da União, que são, na verdade, o judiciário, né? Nós temos o executivo e o legislativo, eles têm que manter um equilíbrio de respeito entre eles. Tá? E quando um está falhando, o outro entra. O judiciário entrou e entrou direitinho. Essa decisão aqui, eu acredito que os 43 pais, né, que receberam essa decisão ficaram decepcionados. Só que tem uma coisa, ele não está acabando com a vida dessas crianças, ele está fomentando para que a máquina pública se reúna com um laboratório e diga para o laboratório, a gente não consegue pagar isso, o que você pode fazer por nós? Ou será que a gente vai ter que quebrar a tua patente? Quebrar patente é fácil, gente? Mas tem leis que protegem patente. O Brasil é um seguidor disso. Se você for na Índia qualquer dia, se vocês tiverem oportunidade, a Índia é um dos maiores fabricantes do mundo de insumo farmacêutico. Mas é um país horrível. Ele é horrível, talvez, na forma que a gente veja a cultura deles, tá? Mas em relação à tecnologia, é de primeira. Os laboratórios europeus, né, os americanos, se a gente for pensar nos laboratórios da Alemanha, né, que são muitos, né, eles, na verdade, têm um padrão de trabalho. E o da Índia tem um padrão diferente, mas isso, sim, tem, mas inutiliza. Hoje a gente tem equipamentos, tem tecnologia, que você pega esse medicamento aqui que eu citei, você passa lá num cromatógrafo, aí você tem um detector de massa lá que ele te dá a fórmula certinha para fazer. Aí dentro de álcool secundário e terciário você consegue fabricar. Mas aí por que você não pode? Porque você está quebrando patente. Será que tem que custar 16 milhões, gente?
Aí você tem que pensar na vida do laboratório, né? Quanto que o laboratório investiu para descobrir aquela tecnologia? Aí você tem que dar um tempo para ele se recuperar. Mas quando coloca discussão de vida, a gente tem que colocar mais a mão no coração, menos no bolso, né? Tem que se associar, que é o que está aqui e o que está aqui. E deixar uma criança sem vida, sem expectativa de vida, eu acho que isso não é nem um pouco humano. Muito bem. Eu não tenho nada a acrescentar nem a falar, eu só estou aprendendo aqui hoje, como eu falei, doutora Dalila. Quando o judiciário, ele, por exemplo, tá, o judiciário tem uma lá previsão orçamentária definida, pré-definida, e aí surge um caso como este, com a liminar, surge, por exemplo, 10 processos desse. Como fica o orçamento público? Porque já foi determinada uma verba, aí o governo vai ter que estourar o orçamento. Como fica essa questão? Você vai sofrer um risco de pedalada? Não, não vai. Porque se você provocar o judiciário numa situação dessa, aconteceu uma semana com o ministro Flávio Dino. O que ele fez? Nós estamos tendo esse problema de queimadas no Brasil, né? Está tendo uns atos aí criminosos. Muitas propriedades, muitas pessoas estão sofrendo com isso. Infelizmente, isso também está acontecendo em Portugal. E o que ele fez? Na verdade, quando o Estado não se manifesta, não age, o judiciário age, gente. Eles estão de olho. Apesar de ser 11 ministros, eles ficam de olho o tempo todo de como que está a dignidade da pessoa humana, porque eles são os guardiões da Constituição. A fauna e a flora precisam de proteção? Precisa. A queimada está destruindo tudo? Tá. O Pantanal está acabado? Tá. Se a gente acabar com essa biosfera toda, nós vamos sofrer. Está todo mundo sofrendo, vejo todo mundo tossindo pela rua. Então, o que o Flávio Dino resolveu? Ele falou assim que nós temos que fazer uns investimentos maiores relacionados a isso, e ele autorizou que, para isso, haja a quebra do teto. Resumindo, o judiciário tem poder para quebrar o teto. O deputado X, bananinha, Y vai reclamar? Vai. Porque o interesse do deputado, na verdade, é proteger a bandeira ideológica dele. Muitas vezes não é de proteger o cidadão. Infelizmente, eles não esquecem, quando eles são eleitos, eles tinham que deixar essa bandeira de lado e entender que eles são 513 para proteger um país, que eles são 81 senadores para proteger um país. E muitas vezes isso não acontece, ele está lá por ideologia. Aí você pega um instagramável aí, né, que vira deputado. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem aí um coach messiano virando candidato. Pô, tudo bem, respeito a intenção dele, a vontade dele, mas é importante para um gestor público que ele tenha uma formação, gente. Não é só política. Já passou esse tempo que você é uma estrela lá fora e você não tem capacidade administrativa. Se você não tem uma capacidade de gestão, você não vai fazer uma boa gestão, você não vai administrar um bom orçamento, você não vai dar o que a população precisa. Você não vai estar respeitando o artigo 5º da Constituição, muito menos o inciso 3º, parágrafo 1º aí da nossa Constituição Federal. A nossa Carta Maior, gente. A maioria dos brasileiros não conhece a Constituição, é uma vergonha isso, né? Sabe por quê, pessoal? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque é mais fácil você controlar quem não sabe. Quem tem a informação tem tudo, gente. Se você dá educação para a população, você vai dar conhecimento. O conhecimento seria o quê? Vamos pensar assim, olha, é o que cada geração passa de uma para outra? Mas e sabedoria? A sabedoria é você ter discernimento para usar aquelas ferramentas do conhecimento para melhorar a vida das pessoas. E, infelizmente, não é todo mundo que levanta essa bandeira. Doutora Dalila, então, aí na minha gripe ainda. Entra também a questão de saúde pública, né, doutor? Se for considerado a prevenção, quando todos os órgãos exercem a tua missão de forma com responsabilidade, não chegaria na questão da saúde, da saúde o caso, não só esse, que é um caso mais emblemático porque é doença rara, né? Sim. Então, mas tem os outros casos também de outras doenças também que demandam tratamento com medicação, que talvez o SUS não tem, que demanda internação Sim. também, que o SUS, às vezes, dependendo da região, não tem uma assistência o SUS tem o SUS, mas não tem na quantidade suficiente para poder dar para a demanda, né? Isso é política pública. Isso é política pública. Se entrasse, a Constituição fosse respeitada em todos os seus segmentos, alimentação, moradia, saneamento básico, eu acho que evitaria bem, não sobrecarregaria tanto o SUS,
porque evitaria doenças, porque isso aí é um caso à parte, né? De uma doença que é um caso isolado. É um caso isolado. É um caso isolado, mas é uma vida. É uma vida, exatamente. Não, é uma vida, sim. Mas eu digo, em termos de você olhar, equilibrar o orçamento público, respeitar a Constituição com base na saúde, né? Então, esses dois pontos e contraponto, né? Então, acho que é muito mais, o assunto é muito mais complexo. Vamos pensar no ponto médio do que nos extremos? A gente pensou numa medicação que custa aí 16 milhões. Vamos pensar numa medicação básica. Então, vamos pensar numa situação assim que a pessoa está precisando de medicamento. Medicamento básico, então medicamento para controlar a pressão, a diabetes, um medicamento para regular as suas funções hormonais. Às vezes ele está doente, está precisando de um antibiótico, né? Aí a Anvisa hoje ela tem uma norma para controle de antibióticos. E aí o que você precisa? Você precisa de uma política pública para ter o quê? Unidades básicas de saúde para atendimento. Nós temos isso no Brasil inteiro? Não. Sabe por quê? Porque depende do gestor. Vamos pensar um gestor público municipal. Qual é a função do gestor público? Ele tem que administrar o orçamento dele, que muitas vezes é pequeno, gente. É bem pequeno às vezes, porque a pessoa... Como é que você cria um orçamento municipal? Você cria esse orçamento, muitas vezes recebendo repasses do governo federal e estadual, e muitas vezes você recebe esse orçamento mediante o comércio que tem lá, ou algum tipo de imposto envolvido. E no Brasil nós temos 93 impostos. Nossa, 93, gente. Entre impostos, taxas de melhoria... nós temos 93. Nossa, por que tudo isso? Sabe por quê? O motivo é muito simples. Nós não temos capacidade de fiscalização. Nos outros países é diferente. Se você for para os Estados Unidos, é um imposto grande, mas você consegue comprar uma Ferrari lá e pagar pouco IPVA? Consegue. Só que aí que está o problema. A gente não tem um problema, a gente tem uma questão aqui de falta de inteligência, na verdade, para fiscalização. Isso atinge. E aí você pensa num gestor público aí, de uma cidade pequena que tem 30 mil habitantes. Ele vai ter que ter uma boa relação com o governo federal, o governo estadual, para conseguir orçamento. E muitas vezes a política pública dele não envolve saúde. Vamos pensar um cara vamos pensar o Tenente Marcelino. O Tenente Marcelino, tá? Ele é tenente da PM. O que ele acha na cabeça dele que a população precisa só do quê? Hein, Dalila? De segurança. Segurança precisa? Precisa. Mas é só segurança? Eu acho que não. Claro que não. Você precisa comprar um carro, gente, desculpa. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar a Itália, vocês vão ver uma coisa lá. Os carros de lá das viaturas não são carros caros. E mesmo assim, uma BMW lá é barata, tá? É diferente daqui. Mas os carros de lá são carros assim simples. O que o Canabieri, né, chama... eu esqueci o nome. Eu vou pedir para o Flávio falar que esse termo ele conhece, que não é um bom viajante. Cabinieri, é uma coisa assim. Eles, na verdade, eles vão em carros simples, carros pequenos, carros que conseguem... Aqui a gente tem que andar com um carro que custa 300 mil reais. Aí você vê a diferença. Aí você fala, nossa, o estado de São Paulo usa viaturas de primeira. É só na capital, gente. Vai para o interior. Vai lá para Ribeirão Preto. Você está achando que usa uma moto de 600 cilindradas em Ribeirão Preto? Usa muito 125. E qual a diferença da população daqui e de lá? É que aqui aparece na televisão, gente. Olha a frota. Nossa, trocamos os carros. Gente, entenda uma coisa. Se você quer demais uma coisa, você deixa de ter outra. Se você deixa de ter outra, você põe em risco a vida das pessoas. Isso é muito triste. Então, o orçamento é para ser bem trabalhado. Você tem que ter um bom gestor. O bom gestor é aquele que sabe dar competência para as pessoas que têm conhecimento em gestão. Doutor, em relação à medicação, a Anvisa ela tem um rol de medicamentos e doenças que autoriza a compra. Aí eu acho que tem um pouco também de questão política. Eu tenho um cliente que ele tem um plano de saúde e aí tem uma medicação que ela foi registrada na Anvisa o ano passado, medicamento de alto custo. Qual que é o nome? Eu não lembro, não recordo o nome, mas lembro o valor que custa 36 mil a dose e é uma dose ministrada pela veia, esqueci o nome, infusão, e é uma dose por mês. Então, é a vida toda, é um medicamento de alto custo a vida toda. E o convênio, ele não quis dar, eu entrei com uma mandado de segurança e aí Parabéns, doutora. Tá medicado. Olha aí, tá trabalhando no direito médico aí, ó, que maravilha. Só que assim, eu tive conhecimento recente que a Anvisa quer tirar essa medicação do rol do rol de obrigatoriedade de fornecimento. Por quê? Você consegue uma liminar com base nessa informação, que eu utilizei isso como base para a minha petição, para o meu processo.
e utilizei a Constituição, doutor, usei a Constituição, bem bonitinho. E um dos requisitos é esse que tem que constar no rol que é a Anvisa. Sim. E agora eu ouvi dizer que está tentando tirar essa. Qual que a justificativa seria essa? Que não possa ser política, talvez até que está tendo várias demandas agora, depois que você ganha um processo, aí abre um leque, aí começa a vir. Porque a informação chega rápido, gente. Hoje, o nosso amigo aqui, olha, ele consegue passar uma informação rápida. A informação não é igual da época de Cabral, sabe? Que você recebia uma carta depois de 4 meses e talvez não recebesse porque o navio afundava. O que acontecia? Acontece hoje o quê? Hoje você fala uma coisa, já está no Instagram na hora. Aí tem 6 mil curtidas, 6 milhões de curtidas. Vai depender. E desculpa quem curte o Instagram, tá? Mas ficar colocando besteira no Instagram, tipo, vou morrer e cair no chão. Desculpa, isso aí. Você está perdendo seu tempo de vida, meu amigo. Então, o que acontece? Hoje a informação ela é muito rápida, ela é globalizada. O que é globalizar? Globalizar não é você, na verdade, estar próximo do Japão, mas você ter acesso ao Japão de uma forma rápida. E hoje você consegue ter acesso a tudo. Inclusive as doenças também estão na tecnologia, né? Hoje você consegue pegar um avião, né, e levar um vírus que está na Ásia para o Brasil em horas. Antigamente isso acontecia com facilidade. Os isolamentos pelos mares protegeram muitas vezes as populações. Se isso fosse assim hoje, a população indígena já estava massacrada, porque a resposta imunológica deles a qualquer tipo de vírus é muito pequena. Né? Então, o ser isolado muitas vezes te coloca numa situação de risco. Se a gente pensar aqui em relação ao medicamento que você está citando e a dificuldade em relação à lista, não fica só nisso, a legislação também ela tem uma legislação específica. Tá? Vamos pensar num medicamento chamado canabidiol. Canabidiol, o que é isso? Canabidiol. Canabidiol é um medicamento, gente, na verdade ele é um produto extraído da cannabis sativa. O que é cannabis sativa? É maconha. Nossa, maconha? Você é fumante? Não, eu não sou fumante. Mas eu tenho clientes que precisam de canabidiol. Mas por quê? Canabidiol, para que serve isso? Gente, canabidiol é um dos medicamentos mais estudados hoje. O Brasil está tão atrás disso que vocês nem imaginam, tá? Ele está constelações atrás. Sabe por quê? O canabidiol ele tem um princípio ativo, que é o canabidiol, e o que faz mal na maconha não é o canabidiol, é o delta-9-tetraído canabidiol. Esse que tem o efeito alucinógeno. Ele serve para alguma coisa, incrível que pareça, também serve para tratamento. Só que ele tem, se você fizer uma composição full spectrum, você tem o levógeno e o devógeno. Não sei se vocês já ouviram um espelho. Você tem um espelho aqui, ó, tá? Aqui tem um espelho, gente. Aqui é você, aqui é a sua imagem. Um inativa o outro. E nesse produto que eles fabricam hoje, você não tem o efeito alucinógeno. Ele usa, na verdade, esse efeito isômero para potencializar o efeito do canabidiol. Então, um medicamento, por exemplo, full spectrum, tá, de 200 miligramas. Qual a capacidade que ele tem? Muito acelerada, muito grande, muito alta. Custa caro? $604 o frasco. Trata Alzheimer? Trata Alzheimer. Incrível que pareça, o governador de São Paulo. O governador de São Paulo ele tem um sobrinho que teve um problema e que ele usou canabidiol, que a vida do menino mudou. E aqui o que aconteceu? No primeiro mês de governo dele, em janeiro, eu elogiei ele, porque ele fez realmente um ato bonito. Ele falou, olha, tem algumas doenças que precisam ser compradas, então nós vamos quebrar o padrão do SUS, porque esse medicamento não faz parte da lista. E nós vamos incluir esse medicamento no SUS paulista. Resumindo, ele falou assim, eu quero que no estado de São Paulo as pessoas que têm essas doenças, por enquanto, porque pode ser ampliada, tenham acesso ao medicamento. Custa $604? Custa se você importar, gente. Tem o rol das doenças? Tem o rol das doenças, nessa lei que foi promulgada em janeiro. Foi uma evolução tão grande e aí você tem aquela pessoa de extrema direita que usa assim, maconheiro. Maconheiro, gente. Quando você pega uma criança dessa aqui, ó, vou dar um exemplo. Gente, isso aqui é uma criança, tá? E essa criança aqui, ela tem epidermólise bolhosa. Epidermólise bolhosa é uma doença horrível. Uma criança dessa, ela não vive a vida dele vai ser de 20 a 30 anos. E se você dá o uso do canabidiol para ele, incrível que pareça, isso já está provado, essa criança começa a ter quadros de cicatrização. E aí, o que eu recebo de informação do Natijus quando eu entro com o processo? Gente, o Natijus fala assim, olha, esse produto não é provado, não tem ciência aprovada, não sei o quê, tal. Aí, a médica que estuda mesmo, começa a ver melhora. É que na liminar, se você não provar que tem um efeito... Mesma criança, começa a fechar a cicatriz num tratamento aqui de 15 dias.
Poxa, se não funciona, como é que funciona com uma criança que está precisando? Custa $604? Custa. Podia custar bem mais barato. E como, gente? Só que tem o seguinte, não está incluso na lista. A medicação da sua amiga está querendo essa mesma barreira, mas só que o governo, o STF, ele entende que você pode quebrar essa barreira desde que os pré-requisitos sejam atendidos, tá? Esses pré-requisitos determinam, assim, que a medicação deve ser indicada, tá? Que essa medicação, na verdade, na verdade, a informação eu não me lembro direito, tá, gente? Me desculpa. É que é um rol, na verdade, que é numa decisão do Supremo, mas ele declara que lá nessa decisão que esse medicamento pode ser comprado, sim. E por que ele pode ser comprado? Por causa disso. E as decisões liminares que eu consigo, tá? Nesse caso aqui a gente consegue... No seu caso, não sei se é o seu caso... Nesse caso a gente conseguiu importação mesmo. A gente conseguiu comprar lá no Paraguai, vem para cá e está atendendo essa criança a $604 o frasco. Cara, $604. É viagem. Então... Doutores, nós já estamos caminhando para o nosso finalmente. Na verdade, já estamos 5 minutos negativos aqui. Desculpa. Não tem problema. Desculpa, eu sou entusiasta desse assunto, gente. Está sensacional. Me desculpa. Nós vamos ter que deixar aberto para uma próxima vinda aqui, doutora Dalila. Eu queria pedir para o senhor, para que o senhor fizesse suas considerações finais, passasse o seu recado para a advocacia, para as pessoas que estão assistindo. Que bom. Então, eu quero falar para você aí, advogado, que está assistindo, o jovem advogado que está começando agora, que está motivado. Nossa, mantenha essa motivação. Olha, uma frase que vocês nunca devem esquecer, que eu nunca esqueci na minha vida, que a profissão de advogado não é uma profissão de covardes. Mas entenda uma coisa, ser covarde não é ser temerário, tá? Existem os extremos. A covardia, o extremo da covardia é você ser temerário. Você coloca a tua vida em risco o tempo todo. O advogado não precisa colocar a vida dele em risco. Ele tem que trabalhar, na verdade, com conhecimento. Qual é a arma do advogado, gente? Está aqui, você tem que estudar todo dia. Está aqui, ó, na sua língua, está na sua caneta ou no seu computador e está aqui também no seu coração, tá? Quando vocês receberem uma pessoa no escritório de vocês, muitas vezes vocês vão receber, tipo essa senhora aqui, ó, que chegou lá, ó, de joelhos, tá? Porque o Estado, na verdade, não estava garantindo a saúde da vida dela. O que você tem que fazer, advogado? Estende a mão para essa pessoa e devolve dignidade para ela, porque o Estado não está dando dignidade para ela. Isso é o verdadeiro advogado. O advogado que pensa dessa forma, ele não vai precisar se preocupar com o dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência do seu bom trabalho. O seu nome é elevado quando você tem esse tipo de comportamento para qualquer lugar do mundo, tá? Então, a doutora Dalila aqui, que eu sei que trabalha com previdenciário, que é uma... Nossa, tantas demandas eu vejo aí da doutora Dalila, quando a gente vê o jornal, né, observando lá, ela consegue coisas absurdas, porque tem lá um idoso que não tem direito à alimentação, não tem direito a nada, ela vai lá e consegue melhorar a aposentadoria daquela pessoa, aposentar aquela pessoa. Gente, isso é dar alimento para as pessoas. E para essas crianças aqui, é para dar saúde, tá? Saúde o quê? Bem-estar social, né? A pessoa ter uma vida melhor, uma criança que não dorme, tá? Vamos pensar na criança média, aquela que está no meio, aquele que está precisando de pouca coisa. Cobra o seu gestor. A gente está quase nas eleições, gente. Falta poucas semanas. Não vai escolher um palhaço para virar prefeito. Saibam quem vocês vão escolher. Tem que ser pessoa que sabe fazer gestão pública. Porque não adianta você achar que você vai fazer gestão boa na sua casa, você vai fazer no Estado, você precisa estudar para isso. E estudar, gente, é ir realmente para a academia. Fazer mestrado, doutorado, senão você não vai ser um bom gestor. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Doutora Dalila, suas considerações finais também. Como sempre, o doutor Walter Zanato é um entusiasta aí da Constituição e tudo mais que envolve. Queria agradecer a presença dele. Sempre uma honra, obrigado. E a doutor Targino pela condução aí do podcast de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. Continuem acompanhando o Fato Jurídico, acompanhem nossas redes sociais, indiquem para os seus amigos também. A doutora Dalila sempre trazendo convidados aqui sensacionais, convidados de gabarito altíssimo. Agradecer a doutora Dalila pela presença e pelo brilhantismo que lhe é próprio. Agradecer ao doutor Walter Zanato pela presença aqui também. Sempre uma honra. E a todos vocês que nos acompanham. Um grande abraço, fiquem com Deus.